pessoal. Esta é mais uma entrevista da quinta temporada do nosso podcast sobre funcionalismo linguístico, vinculado ao Grupo de Estudos em Funcionalismo, GEF, da Universidade Federal do Ceará, UFC. Meu nome é Janiele, sou doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Linguística, o PPG-LIN, da UFC, e faço parte do projeto Linguística Funcional Integra, que é coordenado pela professora doutora Nádia Paulino Pessoa Prata. Hoje eu converso com a professora mestra Tamara Santos e o professor doutor Carlos Ludwig, professores do grupo de pesquisa Corpus de Libras. Durante a entrevista, contamos com o apoio dos intérpretes Diego e Josanilson, que garantem o acesso em Libras. Para dar início, apresento um breve panorama da trajetória acadêmica e profissional da professora Tamara e, em seguida, o do professor Carlos. A professora Tamara é professora da Universidade Estadual de Tocantins, Unitins, atuando nos cursos de Pedagogia, Campus Palmas, doutorando em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, mestre em Letras pela Universidade Federal de Tocantins, UFT, especialista em Libras pela Faculdade Venda Nova do Imigrante, FAVEN, em 2020, e licenciada em Letras Libras pela Universidade Federal de Goiás, UFG, em 2019. Atualmente, ela desenvolve pesquisas na área de articulação de orações na Libras, com foco em unidades oracionais complexas. Já o professor Carlos é professor associado da Universidade Federal de Tocantins, UFT, doutor e mestre em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, graduado em Letras, Português, Inglês e Literaturas e Letras, Português, Francês e Literaturas pela Universidade Federal de Santa Maria, em 2005. Tem experiência na área de letras, atuando principalmente em estudos da tradução, ensino de línguas, documentação em língua de sinais e estudos da língua brasileira de sinais, cultura e educação de surdos. Atualmente, o professor é docente do curso de Letras, Libras da UFT, e atua como docente permanente do programa de pós-graduação em Letras do campus de Porto Nacional, UFT, orientando na área de Língua Brasileira de Sinais Libras. Coordenador do Inventário de Libras da região de Palmas, Tocantins, associado da Abralim, membro da Comissão de Políticas Linguísticas da revista Roseta da Abralim e membro da Comissão de Línguas de Sinais da Abralim. Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre funcionalismo linguístico. É um prazer tê-los aqui conosco. E o tema de hoje é unidade oracionais complexas na Libras, hipotaxe temporal. Professores, para começar, vamos ao ponto central da nossa conversa. Quais são as principais características das orações hipotáticas adverbiais temporais na Libras? Doutora Tamara, bom, uma das características principais é o uso das marcas manuais ou não, sem ausência das mãos, né, os usos das marcas não manuais também. Expressões faciais, movimentos corporais. E a questão temporal, por exemplo, o uso de sinais à medida que vai avançando o tempo, passado, antes, depois. Por exemplo, marcas temporais podem ser usadas. Movimentos para frente relacionados ao futuro e para trás para o passado. Uso de sinais como antes, depois, né? Que são marcas manuais nesse caso aí, né? O uso de marcas manuais. Há vários sinais que podem dizer isso, anteriormente ou antigamente, né? Essa relação de passado e futuro também pode ser incorporada, por exemplo, numa contação de história, numa narração. Você estabelece o sinal, por exemplo, de ir crescendo alguma coisa. Antes era assim, agora se modificou. O contexto, né, dos sinais estabelece essa relação temporal. Expressões não manuais como o surgimento das sobrancelhas, estabelecer relações de possibilidade, né, de condicionais também, são outras relações, de movimentos corporais, né,
A direção do olhar também pode estabelecer a marca temporal. Complementando o que a Tamara disse, sou Carlos, a hipotaxe temporal, né, parataxe temporal, a gente tem uma oração, então, uma frase principal, e uma outra oração com informações gerais que estabelecem essa relação de tempo. Complemento, ele diz qual é o cenário, né, temporal. Então, nós temos uma relação de complementaridade aqui, né? Acontece um fato, nós temos um fato, e depois a gente estabelece essa relação de tempo na outra oração. Os estudos que eu já vinha fazendo, né, já vinha trabalhando com isso, a Tamara chegou, né, e veio participar comigo, e foi uma pessoa com quem eu troco, né, tem feito a mesma abordagem de pesquisa, né. Como ela falou sobre expressões não manuais, né, são marcas de passado, por exemplo, e futuro. Podem ser estabelecidas com um sinal de quando, né? Às vezes o sinal pode não aparecer exatamente um sinal específico, mas a temporalidade é expressa. O Tamara diz a oração principal, né? Às vezes se perde o verbo, né? Ele não aparece. Ou então o conectivo. Ele não precisa ser expresso. Quando eu era pequena, né? Então eu fui crescendo, enquanto eu crescia, né? Eu não preciso fazer um sinal específico para estabelecer a relação de tempo, apenas ou quando eu digo, no momento que eu fui lá, quando eu cheguei, quando eu entrei em tal lugar, o sinal para quando não precisa aparecer. Apenas o verbo sendo usado, né, o verbo temporal, estabelece essa relação de tempo já nele mesmo, com o movimento. Carlos, é importante complementar, né, que eu preciso de um contexto aqui, né? Sempre tem essa dependência contextual entre uma oração e a outra para que isso fique claro, né? Os sentidos fiquem claros. No momento que eu entrei ou cheguei a tal lugar, a aula tinha começado. Eu estabeleci uma relação temporal sem precisar fazer um sinal. Os conectivos, né? O conectivo, ele pode ser suprimido, não aparecer, não ser necessário, ele não é tão importante de aparecer bem marcado, ele pode ser suprimido. Dentro dessa construção, sabemos que os recursos expressivos são variados. Então, existe diferença entre as marcações manuais e não manuais na construção de orações hipotáticas temporais, professores? Sim, nós percebemos diferenças, algumas poucas, no momento da sinalização, quando você tem marcas manuais, é mais fácil estabelecer a contextualização. Vamos dizer que eu tenho encontrado dificuldade para encontrar tal coisa. Tal. Ao mesmo tempo que eu tenho uma marcação manual, por exemplo, quando eu disse essa frase, eu faço uma expressão facial, né? Que pesa esse sentido, né? Que traz um caráter, né? Além a franzir a testa, as sobrancelhas baixar, são todos concomitantes. Né? Expressões manuais acontecem ao mesmo tempo que expressões não manuais também ocorrem. Eles são correntes. São exemplos. Vamos dar um outro exemplo aqui. Expressar características, né, daquilo que está sendo descrito. A forma como eu sinalizo com mais ou menos tensão muscular, né? Isso faz parte da prosódia da Libras, por exemplo, na sinalização. Quando eu faço uma relação com o tempo que tem decorrido, o passado. Também as expressões não manuais como movimento, né, do corpo.
onde eu estabeleço uma relação espacial e também temporal, né? Pode acontecer com isso. Essas são coisas que nós temos percebidos como marcação temporal também em línguas de sinais, na Libras. Complementando, o professor Carlos disse, as marcas manuais, às vezes, por exemplo, dizer uma concordância, ok, tudo bem, né? E é um pouco diferente do que estabelece temporalidade, né? A mãe fala para o filho, você viu a hora para estudar? Quando você terminar, então você pode sair, você pode ir brincar. Eu posso dizer, por exemplo, quando você terminar de brincar, né, ou terminar de estudar, né, acabou, tudo bem, pode brincar. Só com esse sinal, eu estabeleci, né, as sobrancelhas também se erguem, é um dizer que, estabelecendo uma relação de tempo, né? Quando isso acabar, tudo bem, a outra ação pode ser feita. Uma pesquisa de mestrado é o uso de sinal, por exemplo, já é um sinal, e só uma expressão com movimento da boca significa o já. Sem o sinal, veja, a expressão não manual estabelece a relação de tempo, a mão não faz o sinal já. Como ela está dizendo, a Tomara, né? Como a gente fala, sem usar as mãos, apenas com a expressão facial, né? De já. Esses são exemplos que a gente tem encontrado na nossa pesquisa, né? Uma marca que estabelece tempo. Por exemplo, eu digo assim, vou guardar dinheiro quando eu já tiver isso. Veja, eu não fiz o sinal de já, apenas fiz uma marcação no manual com a boca. Quando eu já tiver esse valor guardado, aí eu faço tal coisa. Olha que estabelece também uma relação de dependência, né? Dependo disso. Quando eu tiver, aí eu vou viajar, vou guardar um dinheiro. Já tiver isso, né? Entenda que entre uma oração e outra, eu preciso dessa relação estabelecida. Eu não posso deixar que elas aconteçam, né? Eu estabeleço primeiro essa relação, depois que eu fizer isso, tal, já uma marcação no manual, realizarei uma outra ação no futuro. Outra coisa é mover a cabeça com uma afirmativa, um sim, né? Aí eu estabeleço a relação entre uma oração e outra. Suspender as sobrancelhas também. Então, eu tenho movimentos corporais, faciais, que, por exemplo, esse aqui é manual, né? Ok, está tudo certo. Por exemplo, eu vou guardar o dinheiro até que, quando eu já tiver o valor certo, farei a viagem. Já está pronto, né? Ok, quando eu tiver o dinheiro, tiver tudo ok, aí eu vou. Veja, eu estabeleci uma relação de tempo sem usar o quando, o sinal para já, ou para depois, não foi necessário. Então, complementando o que a professora Tamara falou a respeito das expressões faciais, são muito mais utilizadas do que as marcações manuais. Por exemplo, na marcação de tempo, passado, presente, dando essa ideia de continuidade de tempo, os advérbios, as marcações desses conectivos, eles são muito raros. Né? São usados muito mais algumas expressões faciais. Como, por exemplo, você vai fazer inscrição, então mande um e-mail. Né? Esse movimento de cabeça mais o mouthing, que é esse movimento da boca, né? Pronunciando um A, né? Esse mouthing da boca, mais o movimento de cabeça, isso dá a confirmação, né? Da oração anterior. Então, tem diversos exemplos, né? Que a gente encontra durante nossas pesquisas. Agora, pensando na relação entre diferentes tipos de orações. Professores, existe alguma relação entre a condicional e reales e a estrutura temporal com a construção de orações hipotáticas temporais?
sim, existe uma relação, né? A partícula si, né? Esse sinal si, né? E o já, né? Eles significam incerteza, né? Algo, né? Nessa construção hipotática, um evento, algo desse tipo, né? Então ele marca essa relação de incerteza, né? Algo que não se sabe se vai acontecer ainda, né? Que é esse irrealis, né? Fica nesse campo do incerto, dependendo de um contexto. Se não chover, ou se chover, eu não irei, né? Então existe essa relação durante a produção da língua de sinais, né? Isso vai depender do contexto, da situação, mas o sinal de ok, né? Essa marcação do si, né? Ele tem muitas possibilidades, né? Então, o si mais o sinal de confirmação, de ok, o movimento corporal, né, que vai marcar no espaço, a próxima sentença. Tudo isso atuando em conjunto vai dar essa ideia da incerteza. O professor Carlos agora complementa a fala da professora Tamara, né, o irrealis, que significa essa incerteza, essa ambiguidade, né? Você usa o si ou uma partícula temporal de futuro, né? Você tem essas duas possibilidades. Quando você não tem clareza a respeito da consequência do que há de acontecer. Funciona de maneira parecida no português. Um exemplo da Libras que eu posso dar é: você estudou, discutiu já, então pode depois ir para a prova, né? Então essa construção em língua de sinais, você utiliza a partícula se e depois o pode e então ir para a prova. Então pode, então essas partículas, o então, o se, né, elas combinadas, elas são utilizadas para essa função do irreal, né, da incerteza. A professora Tamara continua. Esse é um campo muito complexo de análise na língua de sinais. Às vezes você os sinais eles não são ali marcados, a ideia está presente, mas a marcação ela é muito sutil. Então, para você identificar isso numa construção em língua de sinais é bem complexo. Professores, que tipo de informação é codificada por uma oração temporal com enquanto? Que exemplos de sinais em Libras vocês proporiam para representar essa oração? Na minha pesquisa, eu encontrei a boia. Em português, você tem a expressão do enquanto. Então, seria mais ou menos a mesma ideia, né? Então, essa ideia do enquanto. Então, um exemplo na língua de sinais que você tem essa que passa a mesma ideia. A boia é quando você faz um sinal, uma das suas mãos continua na mesma posição no espaço e com a outra mão você vai complementando a ação. Então, estou estudando, enquanto isso vou beber água, vou fazer outras coisas, e uma das suas mãos continua com a marcação no espaço presa. Um outro exemplo que funciona na Libras. Por exemplo, você pode dizer que estava andando de moto e alguém se aproximou. Você tem em Libras uma construção onde uma das suas mãos continua com o classificador que dá a ideia da moto preso no espaço, e enquanto a sua outra mão direita, por exemplo, ela marca e identifica uma pessoa se aproximando. Então, isso é um exemplo de boia. Um outro exemplo que nós encontramos. Eu tinha uma idade de... Quando eu tinha 4 anos de idade, e aí essa marcação da idade, ela fica presa, fixa, e o discurso continua, com complementações das informações. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu aprendi sobre tal assunto, eu estudei em tal escola,
aos dois. Então, ali o discurso ele vai se tornando mais complexo, né? E simultaneamente você tem aquela primeira oração presa ali no espaço. Você tem também outras estruturas onde você perde, por exemplo, você tem um sinal entrar, né? Eu entrei em determinado local e aquilo se perde. E aí eu comecei com uma determinada idade, comecei a aprender. Então, há um atraso, né, nas construções. Uma outra construção possível que nós temos foram vários, né, na verdade, diversos exemplos que a gente encontrou. Né? O conceito dessas orações, de quando você tem essa introdução do assunto, é um conceito diferente do enquanto, que eu estava dando ao princípio. A marcação do sinal do enquanto, né? Normalmente você tem o desaparecimento do sinal, ele não está ali marcado. Então, complementando o que a professora Tamara acabou de explicar, né, a respeito dessa simultaneidade, da boia na língua de sinais, você tem uma das mãos de sinalização que continua ali marcada no espaço, né, e também o contexto. Né? O contexto é necessário que se tenha bastante atenção, porque pode haver uma simultaneidade ou não. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai crescendo sendo oralizado. Então, isso significa um ato contínuo, né, num contexto, né, uma idade ali de 12 até os 4, 5 anos de idade, até os 12, então vai crescendo sempre sendo oralidade. É uma ideia de uma continuidade. Né? São eventos simultâneos que estão acontecendo. A Tamara vai complementar. Nesses eventos que são simultâneos, eu percebo o seguinte: a língua de sinais ela tem muita repetição. Né? Eu acordei, fui trabalhar, terminei, e aí voltei, fui para o trabalho. Então, você às vezes, nas construções em línguas de sinais, no mesmo vídeo, você percebe essa simultaneidade, porque os sinais são repetidos, é uma marca. Né? A mesma informação ela é repetida mais de uma vez dentro da sentença. Um outro exemplo. Fui dormir, trabalhei, quando terminei, voltei para o trabalho, do trabalho eu fui. Então, às vezes, essa pausa, esse intervalo entre determinadas ações, então demonstra também essa simultaneidade. E para a gente encerrar, eu gostaria de olhar para uma questão fundamental nesse tipo de estrutura. Professores, como se manifesta a relação entre simultaneidade e não simultaneidade na hipotaxe temporal em Libras? Bom, a simultaneidade. Tem, como eu falei, né, aquela marcação da boia, que é de uma das mãos, que há uma continuidade na sinalização durante a sentença. Estava lendo e fui tomar café, voltei para a leitura. Então perceba que nesse intervalo entre ir tomar café e voltar para a leitura, a mão que fazia o sinal da leitura, né, a mão de apoio que fazia a configuração do livro, o classificador do livro, ela continua na sentença. A ideia do enquanto, em português, né, seria uma boa tradução, né? Enquanto eu estava fazendo tal coisa. Então, isso é uma marcação da simultaneidade nas sinais utilizando esse recurso que nós chamamos de boia. É um outro exemplo de simultaneidade, né, como o professor Cato falou. Enquanto eu ia crescendo, fui crescendo, sendo oralizado. Também é uma simultaneidade, porque esse sinal de ir crescendo, né, enquanto os anos foram passando, é um sinal só que dá essa ideia de
o que acontece nesse período, né? Nessa sinalização? Foram vários anos, né? E aí, nessa construção, você tem uma simultaneidade dos anos passando. A não simultaneidade, você não utiliza esse recurso da boia, né? Um exemplo na hipotáxia é você tem a entrada de um sinal, né? Você não tem a marcação manual que marca essa entrada, né? Dentro da oração. Então, por isso que é não simultâneo. Eu comecei a aprender, então você tem ali uma não simultaneidade, você não tem um sinal que marca. O professor Carlos, é interessante também complementar, porque a maioria dos exemplos que nós encontramos eram de não simultaneidade. Poucos sinais simultâneos, nós encontramos essa simultaneidade, e a maioria a não simultaneidade. Por exemplo, no já, né, utilizando o Malfin, eu estudei já, né? Isso é uma não simultaneidade. Então nós encontramos muito isso, né? Para encontrar simultaneidade, foram bem raras as ocasiões. A não simultaneidade foram muito mais ocorrências. Esse exemplo, né, da idade passando, você utilizando um sinal, a utilização de boia durante uma sinalização, alguns contextos específicos, né, nós encontramos a possibilidade dessa simultaneidade. Na maioria foi a não simultaneidade. Né? No momento eu estava estudando, né, e uma pessoa lá fora estava fazendo um barulho, fazendo uma construção, uma obra. Aí eu tive, né, que aguardar com paciência e continuar estudando. Então, nessa frase que eu fiz em Libras, né, você tem a não simultaneidade. É uma construção muito mais comum. Professores, chegamos no momento final. Quero agradecer imensamente pela participação de vocês. Foi uma conversa muito esclarecedora, enriquecedora, que nos ajudou a compreender melhor, né, as particularidades da hipotáxia temporária na Libras. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos e suas reflexões conosco. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Lembrando que você pode acompanhar todos tanto no YouTube como no Spotify. Até a próxima.